Seja bem-vindo a mais um episódio do Papo de Negócios. Eu sou o professor Felipe Guerra e tenho aqui ao meu lado hoje como co-host a doutora Vitória Guerra. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, doutor Felipe. Sabe que para mim é uma honra estar aqui em uma mesa tão seleta, né, juntamente com você e com o doutor Fred, para falar sobre um assunto aí tão relevante, tão atual, né, que gera aí muita insegurança para os profissionais, que é a responsabilidade tributária do computador. E eu não tenho dúvidas que vai ser aí um papo aí muito rico em conteúdo. Bom, e para nós fazermos esse bate-papo aqui, que vai ser bem leve, descontraído, tá? A gente não vai dar aula, o propósito não é esse, e sim compartilhar de verdade situações, cases, entender como é que é a jurisprudência do CARF, com relação ao tema que eu vou já dizer para vocês qual é. Nós estamos recebendo um convidado super especial, o doutor Fred Albuquerque. Professor, muito obrigado por topar estar aqui conosco. Eu sei da sua agenda que é bem lotada, mas eu tenho certeza que a gente terá aqui uma horinha aí de conteúdo para conversar bastante aí a respeito da responsabilidade tributária do contador sob a ótica da jurisprudência do CARF. Seja muito bem-vindo. Obrigado, doutor Felipe, obrigado, doutora Vitória, obrigado pelos ouvintes aqui que nos prestigiam aqui para que nós possamos debater de fato esse tema, que ele é relevante sobre diversos aspectos que serão aqui explorados no nosso bate-papo e que mais e mais chamam a minha particular atenção na condição temporária de conselheiro do CARF. Eu sou advogado, mas não estou advogado, em razão de uma exigência regimental do órgão que demanda que, de fato, eu esteja desconectado das atividades profissionais advocatícias para o exercício exclusivo da condição de conselheiro. E nesta condição, por explorar os temas lá no CAF, que são, de fato, muito relevantes para os contribuintes, para a própria Fazenda Pública, Fazenda Nacional, eu vejo mais e mais o quanto existe, sim, a responsabilidade tributária que é atribuída a conselheiros, não, a contadores em situações específicas. E isso, de fato, precisa repercutir mais e mais, tanto perante os contadores, quanto perante os próprios contribuintes e a própria advocacia, porque vejo que nas defesas que são tratadas lá, muitas questões não são conectadas, a meu ver, de forma adequadas, né, e existe uma não preocupação com o tema que é relevante para todo mundo. Perfeito. Professor, vamos lá, deixa eu fazer aqui uma breve apresentação do professor Fred Albuquerque. Ele é conselheiro titular e vice-presidente da turma 1102 do CARF, 1102, mestrando em Direito Constitucional, especialista em Direito e Processo Tributário pela Unifor, MBA em Gestão de Tributos pela Trevisan, membro titular da Academia Cearense de Letras Jurídicas e do Instituto Cearense de Estudos Tributários, além também de membro associado da International Association Tax Judices, do IFA, International Fiscal Association, e do IBDT, Instituto Brasileiro de Direito Tributário, assim também como da Associação Brasileira de Direito Financeiro e advogado licenciado. Professor, esse aqui é o seu currículo, mas eu quero conhecer um pouco mais, que gostaria que os nossos eh, ouvintes, as pessoas que assistem, que acompanham os nossos conteúdos, também lhe conhecessem um pouco mais. Queria que você falasse um pouco do Fred Albuquerque, quem é, para que a gente possa iniciar o nosso bate-papo. Bom, Felipe, eu sou um profissional da área jurídica, formado no milênio passado. Me formei na Federal de Alagoas em 1999 e conheci minha esposa no Carnaval de Olinda e vim morar em Fortaleza em razão disso. Mas você não é cearense. Não sou cearense, Não sabia. mas hoje já tenho mais tempo de Ceará, morando no Ceará mais do que em Alagoas mesmo, né? Então, eu estou aqui há 26 anos e, enfim, montei toda a minha estrutura familiar aqui, ainda que toda a minha estrutura grande, vamos dizer assim, de pais, mães, irmãos, né, tios, primos, estão todos lá em Maceió. Mas hoje eu me sinto alagoense, né? Alagoense. Tenho aqui as raízes alagoanas continuam existindo solidamente, assim como aprendi a admirar, amar a terra que escolhi para morar. Então, assim, tenho muito tempo já da advocacia tributária, que se iniciou lá em 1999, que foi despertada em razão de um estágio que fiz, né, ainda como estudante de direito no INSS, na Procuradoria do INSS. Então, fiz o estágio, né, me permitiu conhecer as teses, né, relacionadas ao direito tributário lá na Procuradoria, e isso me despertou de lá para cá a trabalhar. Todo esse currículo que você está lendo aí, que é relevante, legal, maravilhoso, mas eu posso dizer, sem medo de errar, não existe maior experiência que eu tenha vivido na minha vida profissional
que não seja o exercício da função de conselheiro CAF. Por uma razão simples, porque nem nos meus melhores sonhos profissionais eu admiti a perspectiva de enveredar em temas que eu de fato não conhecia. Então, ninguém entra preparado no CAF. E deixa eu aproveitar até essa sua colocação para fazer uma pergunta, é uma curiosidade mesmo. Como que o senhor chegou no CAF? Como foi a sua indicação, a sua nomeação? Eu já tinha a experiência de julgador aqui no CONAT, Contencioso Administrativo Tributário do Ceará, na área de CMS. Aqui no estado do Ceará, o Tribunal Administrativo, que julga os temas relacionados a direito tributário, majoritariamente relacionados ao INSS, ao ICMS, permitem ao profissional do CONAT a continuar advogando na área tributária. Então, você não se licencia da advocacia. Entendi. Existem muitos colegas muito gabaritados com experiência fantástica na área de ICMS e, claro, eu continuei exercendo a minha advocacia e ainda que não estivesse atuando em temas de ICMS na advocacia, porque existe a Sim, vedação. Então, você continua compatibilidade. advogado, mas existe a incompatibilidade de litigar contra o Estado do Ceará. Sim. Maravilha. Nesse período, ainda no CONAT, ainda no exercício do mandato, surgiu a perspectiva de submeter o meu nome em lista tríplice, né, no setor de transporte, porque as listas tríplices do CONAT são diferentes das listas tríplices do CARF. No CONAT, as entidades, indústria, comércio, agricultura, pequenas empresas, né, transporte, fazem a indicação de listas tríplices e os três profissionais entram. Sim, Então, entendi. ninguém é escolhido. Na Sim, verdade, a lista vai primeiro, segundo e terceiro. O primeiro é o titular, o segundo é o primeiro suplente e o terceiro é o segundo suplente. Então, os três entram nessa ordem e todos se tornam conselheiros. E eu estava como titular naquela ocasião do CONAD. Para ascender a condição do CARF, o que é que aconteceu? Nordeste, a Federação do Nordeste relacionada ao transporte, fez a indicação do meu nome para compor a lista tríplice nacional da Confederação, aí no ambiente nacional, do transporte. E lá no CAF não entram os três, é somente um. Os outros dois não entram. E aí houve um movimento ali de fazer a indicação. Meu currículo eu já tinha experiência aqui e atuação muito forte no setor de transporte tributário. E a federação aqui, a quem eu agradeço profundamente, a FETranslog, que à época não existia, era o sindicato mesmo que fazia a indicação, mas o Nordeste como um todo validou o meu currículo e sim. submeteu, e eu acabei entrando como escolhido, que é a escolha do presidente da República a partir de uma portaria do ministro da época da Economia. Nada, Excelente. eu penso assim, nada como um trabalho bem feito, né? Feito com dedicação. Obrigado. E, doutor, assim, também já uma curiosidade também, né? Já que você já perguntou, também quero perguntar. E a sua atuação? Você falou que estagiou em direito previdenciário, mas a sua atuação, né, até você chegar a esse momento do carro, foi sempre em direito tributário ou em outras áreas? Absolutamente. Só em direito tributário. No fundo, tirando assim a advocacia de grandes escritórios que você imagina, cenário nacional e regional, com exceção desses escritórios, ou com uma carga muito grande de profissionais que permitem ter departamentos muito especializados, ou mesmo que seja um escritório apenas dedicado a direito tributário, que não foi meu caso, comecei como exatamente como todo mundo que eu Uhum. conheço começou, Uhum. advogando nas áreas conexas, não somente o direito tributário, porque o direito tributário, no primeiro momento, o jovem advogado não paga conta. Exatamente. Verdade. E isso Concordo. é a primeira atenção que eu estamos olhando para os colegas da advocatícia. Não paga conta. É uma área que precisa maturação. Eu sou um profissional hoje, estou atuando no CAF e veja, eu entrei no CAF já depois de 21 anos de advocacia e não entrei preparado, Com certeza. porque ninguém entra preparado. Do mesmo jeito que ninguém sai sabendo tudo, porque são muitos temas. Cada sessão do CAF é uma novidade. Cada recurso que se vê é um contexto diferente. Então, é um aprendizado diário de temas, e essa é a grande virtude do estar no Sim. CAF. Por que, Fred? Depois de 20 e tantos anos você vai para uma situação dessa? Pela pura perspectiva de me aprofundar naquilo que eu não conseguiria aprofundar em condições normais de temperatura e pressão. Claro que a gente conhece grandes profissionais, todos, conheço muitos aqui, tenho dois aqui na minha frente, que conhecem profundamente o direito tributário, seja na atividade exclusivamente advocatícia, seja na atividade advocatícia aí de contabilidade, no caso do Dr. Felipe, mesmo somente na contabilidade. Mas quando você se inerva, né, de um contexto maior, nacional mesmo, e de temas que vão lhe
né, lhe engolindo, Sim. literalmente, para exigir que você faça um estudo continuado. Essa é a beleza desse contexto. Então, estou falando do final para voltar para o começo. Não é assim que se inicia a atividade profissional. Não foi assim comigo. Foi com profunda dificuldade. Lembra que eu falei de Aham. Maceió, Uhum. Carnaval de Olinda, conheci a esposa no Carnaval e um ano depois estava morando aqui? Exatamente assim. Esse é o contexto para não falar demais. Mas com todas as dificuldades, né, de manter ali aquela estrutura, aquela tentativa inicial de advogar sozinho, depois me associando a escritórios que foram. Tenho grande admiração e agradecimento a todos eles, doutor Wilson Salles, doutor Emerson Salles, que primeiro me colocaram para dentro. Eu advogava, sim, na área tributária, mas advogava também muito na área securitária, Hum, porque era um escritório que tratava muito disso. Era isso que pagava a conta. entendi. Era isso que pagava a conta. Aí Sim. você dá um passo além. Trabalhei com meu amigo, irmão, professor Cândido Albuquerque. O Albuquerque aí é só coincidência. O Albuquerque dele é piauiense, o meu é alagoano. Então nós não temos vínculo de Familiar, amizade né? familiar. E o doutor Jorge Pires, posteriormente, se tornou meu sócio. Foi quando veio o último definitivo passo. Me associei como sócio do Dr. Marcos Vinícius Viana e, posteriormente, do Dr. Fernando Falcão, que é Ah, Sim. tributarista sim. da área de CMS, estadual e federal também. E veio o CAF que me tirou de lá, temporariamente, até Temporariamente. que eu retorne à atividade advocatícia. Mas não é fácil o começo e tudo bem. Para todo mundo, tudo bem. A gente começa e precisa amadurecer os assuntos ao longo do tempo. Você me perguntou quem é o Fred, eu fiz uma rápida Ah, resumo aqui. adorei. E Foi gera essa ótimo. identificação, né? Porque você olha para você hoje, né? Então a gente não imagina, né? O que que veio, a história que tem por trás do E agora Fred, que conhecer. hoje é o conselheiro. Doutor, aproveitar para lhe dar aqui um presentinho. Primeiro, Muito nosso livro obrigado. Contabilidade e Direito Tributário foi uma coletânea escrita por professores do IPOG e também uma lembrancinha aqui Maravilha. do podcast Papo de Negócio para você. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês. Estou muito feliz. Bom, agora que a gente já se conheceu mais, temos a oportunidade de aprofundar as nossas discussões sobre a temática base do nosso encontro, que é essa questão da responsabilidade tributária do contador. E para entrar nesse tema, eu queria fazer uma breve contextualização. O que é que acontece? Eu atuo com contabilidade há pouco mais de 15 anos e eu sempre estive muito envolvido dentro da contabilidade. Estou hoje presidente do Conselho Regional. E o que é que eu percebo? Que muitas vezes o contador que atua com as empresas menores, ele não tem uma dimensão da profundidade e da responsabilidade da sua atuação profissional e das consequências da sua própria atuação, né? Onde é que aquilo pode levar? Isso se dá muito por quê? Porque a verdade é que a maioria das micro e pequenas empresas elas não vão ser fiscalizadas pela Receita Federal. No passado era mais incomum isso, né? De ser fiscalizado, a probabilidade que ela tivesse um auto de infração, aonde o empresário, de fato, tentasse utilizar uma argumentação de responsabilizar o contador, até mesmo a administração tributária entendesse que o contador tinha algum tipo de responsabilidade sobre aquela ilícito, fraude, ou qualquer que seja a situação, não era tão comum, então o contador meio que, se tiver alguma coisa errada aqui, o empresário vai embora, a vida segue e as coisas continuam acontecendo. Só que a gente tem percebido, acho que até mesmo com a facilidade que hoje as pessoas têm acesso à informação, que as coisas estão mudando. A situação ela está se tornando cada vez mais densa do ponto de vista de que existe uma visão mais profissional de que aquilo que acontece no âmbito tributário tem uma interferência, uma influência, uma participação do profissional da contabilidade nesse contexto. Então, eu queria iniciar, até para a gente situar as pessoas, qual é a recorrência que você tem visto situações como essa no CARF, de que o contador esteja inserido ali no bojo de uma responsabilidade solidária tributária, eh, diante dessas discussões? Como é que isso tem aparecido lá no CARF? Vamos lá. São vários temas que se conectam várias perguntas. Eita. Então a gente tem que contextualizar, Certo, certo? A gente tem que dar uns 3 passos antes das tá. perguntas para a gente chegar nelas. Primeiro, os contadores, posso dizer isso porque eu já tenho algum tempo de mercado, certo? Ainda que esteja licenciado, mas os contadores não sabem da importância que tem. E é por isso que não sabem da responsabilidade que tem. Perfeito. Uhum.
Então, no momento que você entende a importância, você sabe por que que a lei faz as amarras necessárias para chegar no profissional que faz isso. Por que que eu digo que não sabe a importância? Porque eu conheço muitos contadores, eu estou aqui na frente do presidente, né? Você, e que conhece bem mais contadores do que eu, naturalmente. E que eu tenho certeza que recebe as mesmas agruras que vem do setor, que é o quê? A desvalorização. Sim, Então, a desvalorização, que é real, né? As empresas costumam enxergar o contador como um custo, né? Ela não é uma despesa, é um custo mesmo, né? Aquele custo, aquela É um custo, obrigação. né? Como pagar energia elétrica, é pagar o contador. Quanto menos você puder pagar de energia elétrica, melhor para a empresa. Quanto menos você puder pagar para o contador, também. Então, não enxergam ele, o profissional da atividade contábil, como um investimento necessário para a empresa funcionar. O contador é o braço, né, que representa a pessoa jurídica perante o fisco. Então, ele não está lá para ser escudo de ninguém. Na verdade, ele está lá para ser a lupa, sim, porque a lei determina e a lei vincula essa atividade na condição de mandatário, né, na condição de preposto, na condição mesmo de que ele não é um representante legal, mas ele representa aquela empresa na condição de mandatário. Então, a primeira análise que a gente tem que fazer é contadores, e aqui eu estou falando para a câmera agora, tá, estou falando para eles, contadores, compreendam a importância que vocês têm. A atividade contábil, ela é absolutamente necessária à vida da empresa, porque ela tem uma dupla face. E isso talvez o setor advocatício nem enxergue isso tanto. Qual é a dupla face da contabilidade? A contabilidade não nasceu para ser um braço de informações úteis ao fisco. Ele não nasceu originalmente nisso. A contabilidade serve para que os números representem corretamente o lucro que aquele negócio dá. Então, originalmente, inicialmente, se você olha para esse computador, ele é um braço do empresário na condição, na atividade econômica. Ok. Esses são os registros contábeis da empresa. sim, Essa é a escrituração contábil da empresa, que é diferente da escrituração Fiscal. fiscal. perfeito. Porque aquilo que para a empresa é custo ou é despesa, para o fisco não necessariamente. Para o fisco não, para a lei. A lei determina que aquilo ali não pode ser deduzido do imposto de renda, por exemplo. Então, são chamados critérios de adições e exclusões do lucro real para as empresas maiores, né? E os demais critérios para lucro presumido e simples nacional. Não vamos entrar nisso agora para não complicar o Só, assunto. só Sim. pegando um gancho aqui do que você disse, professor, eu acho interessante porque eu também tenho essa percepção de que a advocacia muitas vezes não entende essa relação, e até por isso que aqui na UAB Ceará nós criamos a Comissão de Direito Sim, Contábil, e que agora ela tem um braço nacional também, porque é necessário perceber a relação jurídica que a contabilidade evidencia, né, que todas as operações praticadas por uma entidade, elas são contratos, elas são relações jurídicas, não só tributárias. As pessoas tendem a enxergar muito a tributária, mas financeiro, trabalhista, contratual, Societário. societário, tudo são relações jurídicas e que são evidenciadas com a contabilidade para que ela forneça exatamente os números precisos para fazer prova em favor do contribuinte, para fornecer detalhes que vão isso, ajudar na gestão. é isso. Então, essa percepção eu ainda percebo ela um Ela é pouco real, carente. ela é real. Para o profissional médio da advocacia, vamos dizer assim, e para o homem e mulheres médios da sociedade, isso não presente. Uhum, Para as pessoas, para a média das pessoas, o contador serve exatamente para exercer as funções fiscais, perfeito. para evitar auto-infração. Então, não. Então, isso também serve, mas majoritariamente para o empresário que tem um negócio, ele quer que os registros econômicos, os fatos econômicos que acontecem na empresa, como folha de salário, Sim. né, como tributos que precisam ser pagos, né, como custos da operação como um todo, evidenciem qual é o lucro no final do dia para ele. Essa é a função da Sim, contabilidade perfeito. na sua origem, Essência. Que é o na sua essência. fornecimento de informações para tomar de E decisões dos essa é a negócios. importância. Essa é a importância. Então, contadores que trabalham de forma adequada registram operações que permitem ao empresário que não sabe de nada de registro documental, quem Sim, entende isso é o contador,
ele precisa que essa informação seja a mais fidedigna possível para ele saber, de fato, quanto ele está lucrando, para que isso seja um lucro virtual ou um prejuízo virtual. Essa é a importância. Sabendo dessa importância, todo questionamento que vem sobre diminuição de custos, pagar pouco para o contador, coisa do tipo, isso deveria ser um assunto menor. E Essa ultrapassado. discussão deveria estar superada, né? Essa discussão deveria estar superada e eu estou tentando decodificar aqui essa informação até para os profissionais da área jurídica compreenderem isso, essa importância. Dito isso, a gente vai chegando na responsabilidade. O fisco entende essa responsabilidade. Então, o fisco diz, epa, eu preciso que as informações, agora, nos registros fiscais, naquilo que pode ser deduzido ou não, naquilo que precisa ser anotado na escrituração fiscal, seja o mais fidedigno possível. E se não for fidedigno, eu chamo você, contador, à condição de corresponsável. Então, E quem diz isso é quem? Não é o fisco, a entidade, pessoa jurídica, né? Não é a União, não é a Receita, não é ninguém, é a lei que determina isso. Então a lei determina critérios para enxerga essa importância, o legislador enxergou essa importância e chamou o contador à corresponsabilidade se errar de forma dolosa nos registros contábeis. doutor, era isso Esse que é que eu já queria trazer, né? Porque eu acho que muito hoje acaba se confundindo os tipos de responsabilidades. Hoje eu sei que a gente vai falar aqui sobre responsabilidade tributária, mas eu acharia importante a gente também mencionar as diferenças, né? Obviamente que é um assunto aí, né? Em um contexto, assim, enorme, que não se esgotaria. Mas eu acho importante a gente ressaltar, porque o senhor mencionou, né? A lei traz, certo? Só que aí muitas pessoas confundem o ato doloso com o ato culposo, com a responsabilidade civil lá do artigo 1177 do Código Civil. Eles acabam confundindo, que não é um mero erro do contador ou de outro profissional, né, que incorreu ali naquela relação contratual, né? Responsabilidade civil ela vai ser totalmente diferente, né? Ela vai ser cobrada ali no âmbito diretamente civil, que não envolve, né, a questão tributária, né, que é trago aí na lei de responsabilidade, no Código Penal. Enfim, eu queria também já aproveitar para fazer essa diferenciação, né? Que eu acho ela importante, porque às vezes eu vejo que as pessoas acabam confundindo, né? Coloca tudo no Esse mesmo bolo, é responsabilidade. mesmo bolo, inclusive, às vezes tem decisões que elas até mencionam isso. E eu acho assim, trouxe lá do Código Civil a responsabilidade civil, mas não é o empresário que tem que buscar aquela responsabilidade civil porque ele não ficou satisfeito, gerou um dano, né, para ele. Eu acho que seria interessante a gente esclarecer. é ótimo porque ela está vinculada à questão do dolo, ou seja, da consciência que a pessoa tem Sim, de estar fazendo uma coisa errada ou não. E o que é essa consciência? E aí eu vou dar duas situações hipotéticas para vocês pensarem de vida real. Imagine você, como contador, que você recebe do contribuinte mês a mês as informações para que aquilo seja escriturado na contabilidade dele, contribuinte. Você na condição do contador. Maravilha, você vai fazer os registros. Vamos imaginar que você saiba que aquela atividade é uma atividade que lida muito com nota fiscal inidônea, não da empresa, mas de quem ela compra. Fornecedores, uhum, né? Então, ela, empresa, ela faz compras inidôneas para conseguir créditos indevidos de empresas no meio. Você sabe que ela faz compras dela, mas o que é saber? Onde está o grau de dolo, de consciência real do profissional que sabe disso e o que ele deve fazer caso ele saiba? Aí quem responde isso é a lei. Porque a lei, e aí respondendo a sua pergunta, doutora Vitória, são dois os casos primários de responsabilidade tributária do contador. Isso está no CTN. Tem aquele caso geral, que a gente vê mais, que está lá no artigo 124, inciso 1 do CTN, que são os casos em que as partes envolvidas na operação como um todo demonstram interesse comum, a lei fala disso. Ela não diz o que é interesse comum, mas usa interesse comum. Sim. Então, todas as partes envolvidas para a realização de um ilícito de natureza tributária ou não tributária demonstram interesse comum e são chamados à responsabilidade. Então, veja no exemplo anterior que eu dei. A empresa faz compra de empresa loteira, manda para o contador o pedido para que se faça esse registro. O contador não sabe de nada disso e faz o registro. como é que ele vai Isso saber? é interesse comum? Ele tem interesse comum naquela situação? Interrogação. Passo 2. O contador sabe? Ele não sabe com detalhes, mas sabe que é uma empresa loteira. Por quê? Porque todo mundo sabe. O mercado sabe.
ele deve rescindir o contrato? Situação 3, ele sabe e as informações vêm delaminadas no e-mail do cliente. Olha, essa empresa aqui é a empresa tal. E o contador responde, desculpa, eu tomei Vai tomar uma água aí, fica. Fortaleza tá assim, viu, gente? E ele sabe da informação e fica trocando informações com o cliente para saber, olha, essa nota não está legal, peça outra. Ou seja, Ele está participando ativamente. participando São ativamente. duas situações, a Três, né? 1, a 2 e a 3. Três situações, aquela que o cara realmente não sabe, aquela que ele desconfia pelo cenário geral e aquele que ele está contaminado. Sim. Eu pergunto, o que é interesse comum em cada uma dessas situações? Na situação 2 haveria interesse comum? Veja que isso é interpretativo. É, A lei não diz o que é. E quem é que deve evidenciar isso? A própria defesa do contador no por processo. meio de provas, né? Provas, porque tem que provar que existiu aquele, ou lá a intenção dele de realizar aquela operação, né? Então, essa situação 2, que é uma situação Talvez mais seja mais difícil. problemática, mais difícil, o fisco não vai atrás disso. Onde é que o fisco vai? O fisco vai atrás das situações mais complexas e que o contador está contaminado com a situação. E por interesse comum, ele é chamado à corresponsabilidade. E esses são os cenários de fraude, sonegação e conluio, que por interesse comum, o contador é tratado ali como se fosse parte da empresa, seja ele interno, seja ele externo. Mas veja que a lei não fala o que é interesse comum, e essa é uma construção do CARF, que tem se visto mais e mais, que está muito mais correlacionada à evidenciação notória de prova do que qualquer outra situação. Que aí, nesse caso, né, doutor, ele vai responder solidariamente, juntamente com, a depender de como, né, andar os passos desse processo, ele vai responder de forma ali solidária juntamente. Nesses casos de dolo, né, deixando bem claro, porque eu gosto de deixar claro, porque eu vejo profissionais no dia a dia que confundem, realmente não têm essa noção. Né? Às vezes tem até medo. Ah, eu tenho medo, que eu estou enviando aqui essa obrigação. Tem medo de que por um erro dele, que aí já entra outra questão, né? Que por um mero erro ele vá já responder alguma coisa em relação à responsabilidade tributária. E a gente, você acabou de falar que não, né? Não, não do ponto de vista da responsabilidade tributária. Então, eu acho que entra bem a É, que separação que vai ela para a fez. responsabilidade civil, né? Mas a responsabilidade Do civil profissional. está relacionado a um tema extra-tributário. Sim, É a Exatamente. responsabilidade entre a empresa e ele. Perfeito. É isso. Aí é isso que eu vejo que as pessoas acabam confundindo, né? Mas aí, esse tipo de podcast, esse tipo de debate, esse tipo de análise, os profissionais precisam entender primeiro aquela relevância que eu falei, Uhum, que atrai essa responsabilidade. sim. Então, sim, respondendo, o contador ele pode ser responsabilizado? Pode. Na prática, isso acontece quase sempre. Quase sempre. E eu não tenho assim uma estatística, porque não vi nenhum estudo específico, que diga, em quantos casos ele é afastado, em quantos casos ele não é afastado, porque depende de fato do caso. Existem muitos casos em que o contador tem toda a fumaça de que de fato ele sabia de tudo, mas aquilo não está evidenciado no processo. Então, o que é que o CARF faz? Afasta a Sim. responsabilidade. Por quê? Porque precisa estar evidenciado. E a boa notícia, eu só estou dando uma notícia, né? A até boa que enfim, notícia é de que no passado a legislação que reduziu as multas tributárias, a gente pode entrar nesse tema depois, ele trouxe elementos adicionais que tratam dessa responsabilidade, do dolo. Porque o dolo anteriormente, por falta de existência de um dispositivo que evidenciasse a necessidade de demonstrar o dolo, ainda que seja uma construção doutrinária, mas agora é uma construção legislativa. Então, a partir de 2023, temos no ordenamento jurídico uma norma que determina a obrigatoriedade da administração tributária correlacionar os fatos e detalhar Hum, onde está o dolo, não presumi-lo. sim. isso Não é Eu ótimo. acho Isso justo. é importante. detalhar. Então, assim, quais são aquelas situações em que o fisco faz um bom trabalho de evidenciar isso? E que evidencia isso como exceção, como a regra. Porque a regra é de bons profissionais. Certeza. Sim, Com Mas certeza. existem muitos casos em que o contador faz o seguinte, só para você entender, que é um caso assim, extremo. O contador, através de e-mails, contata a empresa e diz: Olha, eu tenho. Aqui a empresa vai sair do Simples Nacional porque alcançou o teto.
certo? Vamos criar uma outra empresa? Aí o cara diz, bora, cria outro CNPJ, mas eu tenho outra pessoa para não, eu tenho ali duas pessoas que são, eu conheço, que se pagar aqui R$ 3.000, elas cedem o nome. Inclusive, eu vi no seu artigo, acho que era um acórdão, Então, a Copa falando diz, justamente sobre essa responsabilidade. responsabilidade, casos reais, isso eu não vou citar nomes nem nada, mas o Eu casos reais vi, que acontecem eu no vi. mundo real. Sim, E aí o contador diz, não, e esses R$ 3.000 você não vai pagar para ela, não, eu vou incluir aqui na minha nota fiscal e eu pago para ela. E tudo isso registrado em meio em depoimento do contador e das próprias pessoas, que são chamadas interpostas, pessoas interpostas, que é um nome bonito para laranja. sim, sim, sim. São os laranjas envolvidos na operação. Que dizem, olha, eu recebi realmente ali do contador que o ano tal pediu para fazer assim, sabe, mas não sei nem que empresa é essa. Veja, isso não é atividade de contador, Sim. isso é atividade cúmplice de algo que conseguir um benefício tributário indevido. Nesses casos, não tem como você dizer que não está evidenciada a fraude. Só para você ter uma ideia, professor, como isso é sério, Certo. no outro dia eu vi um contador ensinando isso no Instagram. Sim. Ele fazendo uma live dizendo o seguinte: olha, cliente seu chega e diz que está batendo o limite do Simples Nacional, o que que você vai fazer? Você vai dizer para ele sair do Simples para ir para o lucro real, para o lucro presumido? Não. Você vai orientá-lo, ele abrir e falando isso com uma naturalidade, como se essa fosse uma prática comum que não fosse trazer consequência nenhuma para os seus atos. E talvez esse momento, um podcast como esse, sirva até mesmo para isso, para dizer o seguinte, pessoal, as coisas são mais sérias do que muitas vezes a forma como você as enxerga. Então, nós citamos um exemplo aqui de empresa do Simples Nacional, mas quantas e quantas empresas aí não estão escriturando documentos que ninguém sabe a origem desses documentos? Ainda mais hoje, viu, professor, que o que é que acontece? O contador, às vezes, ele paga uma assinatura de um software para baixar documentos fiscais, vai baixando esses documentos, fazendo a escrituração, sem ter ali, nesse caso, por exemplo, ele não tem com muito conhecimento de fato sobre o que está acontecendo. Mas ele está fazendo registro de várias operações, de vários documentos, está fazendo a contabilização sem levar em consideração se de fato aquilo está acontecendo ou não, se aquele serviço que está sendo contratado existe ou não, se tem uma repercussão de verdade econômica ou não. Então, a gente precisa levar essa discussão para um nível de que não dá para você trabalhar 100% no automático, fazendo simplesmente o que mandam e ainda quando manda de forma subjetiva, né? Mas olhe como. Eu vou lhe fazer uma pergunta para os dois, e aí você, agora quem vai perguntar, só para ver se o que eu. A informação que eu tenho assim do mundo real vai repercutir aquilo que você está falando. Imagina a empresa do Simples Nacional. O que é que você entende como auto-infração grande no CARF? Grande, assim, para lascar o contador e lascar a empresa. Em números, tá? Qual é o tamanho de uma auto-infração grande de uma empresa do Simples Nacional? Do simples. Simples. Às vezes essas empresas não têm nem caixa, mas ela já está ali Auto-infração. Tá? naquela Recebeu uma sobrevivência. auto-infração, recebeu vários, né? Imposto de renda, contribuição Sim. social, PIS, COFINS, tudo aquilo gera um processo administrativo, que Hum. dá um número. Quanto é que você acha que um contador de uma empresa do Simples Nacional pode ser corresponsabilizado na prática, em números? Responda O que vem na sua é cabeça? o que vem na sua cabeça, assim, no seu Eu coração. acho que a empresa do Simples, se ela receber um auto de infração de 1 milhão, para ela já é uma pancada Uma violentíssima. auto-infração de 200 milhões, o que é que você me diz? Aí Não. ele Aí Eu é para estou eles. falando do mundo Me real. vai fechar até desculpa, a próxima sumir. geração. É para ele desaparecer do âmbito empresarial. Mas, mas veja, Do âmbito e de empresarial, sumir. empresas que não necessariamente estão cometendo fraude nenhuma e o contador nem contesta. Sério? Sério? Exemplo, tá? Hipotéticos aqui para vocês imaginarem. Imagine uma empresa de cobrança, Sim. do Simples. Hum. Quanto é que essa empresa faturou no ano X? Vai, vamos botar aqui R$ 100.000, R$ 200.000. Real, real, emitindo nota fiscal, Hum. escriturando e tal. Tá. Quanto é que ela movimentou? Via Às vezes banco? ela movimenta 60 milhões, 50 Sim. milhões, porque ela está cobrando títulos do colégio e tudo mais. E às vezes ela serve como braço financeiro intermediador desses pagamentos. Seja para fazer, é uma empresa, não é uma empresa de contabilidade, é uma empresa que atua nesse setor de intermediação. Imagina os que fazem intermediação bancária, os correspondentes bancários. Sim. Empresas do Simples, empresas pequenas, com correspondentes bancários, que fazem operações de 60 milhões, 50 milhões, para quê? Para conseguir pessoas para tomarem empréstimo no banco. Ele ganha um FII desse empréstimo. E às vezes circula dentro da empresa e vai para o banco.
certo? E Entendi. vai para o banco, não, vai para as pessoas físicas. E muitas vezes é uma empresa de cobrança. Então ele faz cobrança e cobrou naquele ano 100 milhões de reais, 50 milhões de reais, 60 milhões de reais. E esses 60 milhões não são dele, não. Uhum. Ele cobra o FII disso. Sim. E a escrituração, uma zona, essa é a palavra, uma zona, uma zona. Aí você faz um arbitramento de lucro. Por quê? Porque a escrituração É é emprestável. imprestável. Então, eu até pretendo escrever um artigo sobre isso, porque tem decisões do CARF que, veja, a empresa passa por um cenário desses, de fato imprestável, e aí o fisco arbitra o lucro e pede informação e ele não apresenta nada realmente, arbitra o lucro e aí recebe uma notificação de 200 milhões. E o contador está arrolado como corresponsável É a responsabilidade e não pesadíssima. contesta, muitas vezes. E não contesta, e muitas vezes contesta dizendo só que é uma pessoa séria, que atua há tantos anos no mercado e tal. Sim, e aí? E que Como entra é aí que resolve? também. E Como que é que resolve no final do dia? E que entra também em outro ponto plenamente importante para o profissional da contabilidade, que é sempre a receber uma intimação, só um motivo lá para ir, né? Tá A falando gente que eu recebi uma sabe que acontece, intimaçãozinha semana mas passada? busque. Não, Acontece, tudo real, é isso mesmo. acontece, mas eu tô dizendo assim, que o profissional da contabilidade, ele tem que saber dessas responsabilidades, e ele tem que saber que é algo sério, e que ele precisa buscar rapidamente um profissional para lhe assessorar. Ele também não pode só deixar para lá. Ah, recebi aqui um intimado. Não, vai dar em nada não. Gente, por favor. Autos de infração Profissionais. no CARF são grandes e também vinculados à empresa do Simples. A gente está falando do Simples porque isso me parece que é um ponto comum Sim. majoritário da contabilidade. Me parece que o contador que é autônomo trabalha majoritariamente para a empresa do Simples Nacional também, ou atua também. Eu acho que isso é proporcionalmente até compatível com a própria realidade das empresas do É Brasil, que claro que 90% são optantes pelo são Simples. do Simples. E quem não é do Simples, a responsabilidade acaba sendo maior no sentido de fazer as escriturações e tal. O Simples tem a seu favor, as empresas do Simples têm a seu favor a perspectiva de não terem a obrigatoriedade de terem os mesmos livros fiscais, a mesma Sim. contabilidade das empresas de lucro presumido e lucro real. Maravilha. Mas não ter nada, É diferente. não ter nada na hora que chega uma fiscalização é terrível. Então, a escrituração mínima é necessária para as empresas do Simples Nacional. O ideal é que tivesse uma escrituração média, além das operações que fossem feitas. Mas, ok, muitas vezes, por questão de custo, acontece os registros básicos. Mas, ainda assim, quando vem a fiscalização e quando a bagunça existe em termos contábeis, a responsabilidade vem por interesse comum. Lembra? 124.1. E o outro dispositivo do CTN, para não deixar de falar dele, Que eu já é do queria. 134.2, que fala que são responsáveis aí não fala em computador, fala em mandatário, fala em preposto e empregado. Acho que é o 135, não? 134. 34? Ou é 134 Fiquei na ou é dúvida agora, mas 135.2, é um dos dois. Pode ser o 135.2, você tem razão, ou 134, enfim. Dá uma olhada aí, por Eu favor. tinha anotado aqui. Mas o texto legal diz condição de mandatário, preposto. preposto, né? Mandatário, preposto ou empregado, que é o 135.2. dois. Pronto. É. Desculpem o ato falho. Então, Não. nessa perspectiva, alguns autos de infração pegam o contador, né, nisso. Você pode pegar o advogado também, Sim. que sabe, imagine um advogado que faça trato com o cliente através de e-mail, fique registrado, que o cara sabe Com da operação, certeza. quer que ela faça assim, faça assado, cria uma pessoa jurídica nova. Toma um crédito indevido. Eu fiz uma palestra há uns 2 anos atrás, aqui em Fortaleza, para um grupo de empresários de médio a grande, para tratar de quê? De reforma tributária. Existe um grupo interno, assim, de uns 40, 50 empresários, que uma vez por mês se reúne e tal, querendo entender ainda lá atrás, reforma tributária, quando ainda estava projetão. E aí eu fui tratar desse assunto. E uma das empresárias, que tem um grande negócio aqui, é um negócio grande, não é dessas empresas mega não, mas tem um negócio muito conhecido aqui. E ela fez a seguinte pergunta, ela falou, doutor, você pode me responder a pergunta? A minha contadora, ela me orientou, eu já tenho 4 empresas no Simples Nacional, porque ela faz isso para evitar, sempre vai chegando no limite simples, eu vou criando e tal, e ela me fala, ela faz o meu planejamento tributário,
Isso não é planejamento Sim, tributário, isso é a consciência de fraudar a legislação. E, na verdade, a falta de planejamento tributário, né? Porque, de repente, essa empresa aí se coloca, depende da atividade, e estudando, você poderia colocar ela no lucro real, lucro presumido, e buscar outros benefícios que ela poderia ter para poupar tributo de Tá- forma legal. Não, verdade. ela está Exatamente. criando, está simulando uma realidade de que existem Sim. 5 empresas, então é a mesma empresa. E o CARF faz o que nesses casos? Junta o faturamento de todas e correlaciona quem? O contador também, que tem consciência dessa quebra, né, dessa quebra de faturamento. A gente chama de fracionamento da operação. Depois dá uma busca lá na jurisprudência, bota assim, fracionamento da operação contador. É um monte de decisão correlacionando, mas que fique claro. E aí serve para todo mundo, baseado nisso que eu falei da lei de 2023. Isso tem que estar evidenciado. Não é só porque o contador fez o registro. Entende? Provas O dolo inequívocas. tem que demonstrar que ele tinha consciência da operação ilegal, que ele contribuiu ou por interesse comum ou por qualquer outro motivo à realização daquele ilícito que gera um benefício tributário indevido. Essa é a regra para corresponsabilizar, respondendo agora mais objetivamente, a profissional da contabilidade, da advocacia, da administração, do Vários economista, profissionais podem qualquer estar profissional respondendo dessa que maneira. queira ser tragado, né, dragado aquela situação na condição de responsável tributário, ele pode, por tudo isso que a gente conversou, mas o dolo tem que ser evidenciado. Sim. E uma coisa que eu também achei preocupante, né, que foi quando você mencionou que muitas vezes esses contadores, falando, a gente está falando especificamente de contadores, quando eles são citados, intimados a comparecerem, né, no rol, no polo daquele processo, e que eles não fazem a devida defesa. Eu acho isso altamente preocupante, porque às vezes você não fez nada de errado e às vezes você acaba ali perdendo um direito, né, por sua omissão, né? E eu acho isso, assim, alarmante. E, sem dúvida, qual seria a sua mensagem, assim, para os Aí eu profissionais? tenho uma boa notícia. Contra. Aí eu tenho uma boa Pronto. notícia. Os julgamentos dos processos administrativos, os julgadores, eles são sensíveis a essa realidade. Hum, Existe uma sensibilidade, certo? Quando vai se analisar a responsabilidade do contador. É diferente quando se faz a análise, por exemplo, do administrador da empresa, sócio, administrador ou contratado. sim, Por quê? Porque ele assina os contratos. Ele fala em nome da empresa, ele planeja as atividades da empresa, seja para o lado A, seja para o lado B, seja para o lado lícito, seja para o lado ilícito. Muitas vezes o contador ele não faz esse planejamento. Ele atua de forma na maioria, passiva. na maioria das vezes ele está só replicando a informação que foi passada para ele. Ele Ele não atua tem aquela. passivamente, Ele não é não tem, ativamente. ele não tem ativamente. E essa omissão me deixou assim É, preocupada. aí é o dolo, certo? Então, assim, a boa notícia é essa: existe, claro, e precisa existir mais e mais, a perspectiva de entender que os contadores, quando atuam passivamente, o dolo tem que ser claro, evidenciado nesses exemplos todos que eu acabei de falar, Sim, né? O contador recebe o pagamento do valor para pagar para o laranja, no exemplo que eu estou falando. Como é que eu vou dizer que o contador não sabia disso? Sim, e muitas vezes o fisco faz um trabalho tão bem feito de investigação durante aquele período de fiscalização que toma o depoimento da pessoa. Pergunta, aquela nota fiscal daqueles R$ 3.000 que você pagou para aquela fulana e aquela cicrana, sócios da empresa. Elas disseram que não são sócios da empresa. Foi você que conseguiu. Você confirma? Confirmo. Não, realmente, no ano tal, o doutor fulano de tal, dono da empresa, me pediu que eu conseguisse. Entende? Nesses Sim. casos, assim, não parece necessário sequer explicar. Mas existem os casos cinzentos. Agora, existe uma regra, falando novamente aqui para sim, os seus colegas, doutor Felipe. Existe uma regra. Tem que produzir defesa. por favor, pessoal. O exercício do direito de defesa, seja ele qual for, seja ele importante ou desimportante, seja ele bem feito ou mal feito, mas ele é o primeiro passo para que o assunto seja conhecido pelos julgadores. Então não adianta não impugnar a auto-infração em nome próprio do próprio contador. Não adianta acreditar que aquilo ali vai cair na DRJ ou no CARF. Não adianta isso, porque quando chega aos 48 do segundo tempo, que é o CARF é o 48 do segundo tempo, está Uhum. no final. Muitas vezes aí você vê o profissional querendo se habilitar no processo derradeiramente, dizendo que
perdeu o prazo, mas que quer tentar. Então, esses recursos não são sequer conhecidos. A gente usa uma metáfora, doutora Vitória, para dizer assim, esse é o envelope que a gente não abre. Então, Perdeu o conhecer prazo. ou não conhecer, olhar ou não olhar o processo, demanda que aquele que haja o histórico processual de atos processuais feitos pelo contador. E muitas vezes, meus colegas, meus amigos, existe sim uma ineficiência de prestar atenção da necessidade de fazer essa defesa. Então não adianta ter um julgador sensível à causa, entendeu? De Uhum. responsabilizar somente o dolo quando não há defesa anterior. Então é necessário, sim, que seja através de um profissional da área jurídica, seja ele mesmo fazendo a defesa, mas eu recomendo firmemente que faça através de um advogado. Sim. Não porque eu queira aqui defender os advogados, não estou advogado, mas sou já há mais de 2 décadas. Mas não é por isso, é porque o assunto chega de forma mais palatável ao conhecimento do julgador. E veja que um auto de infração, muitas vezes, tem responsabilidade de 15, 20 pessoas, 20 recursos no mesmo processo. Quem são? São os sócios, A, B, C, D, E, H, e aí vai. Então você imagina você pegar um processo imenso, esse de 200 milhões que eu estou falando, hipoteticamente. Sim. Pegar um processo desse para destrinchar todo o mérito da empresa, aí depois vai adentrar onde? Na responsabilidade, primeiro, dos sócios, que são os maiores interessados diretos por terem sido eles os que praticaram, né, os gestores, e aí vem lá no finalzinho, muitas vezes, a defesa do contador. Depois de todo esse calhamaço de informação, que às vezes está tratando de fraude, está tratando ali de empresa noteira, está tratando de um monte de coisa feia, e muitas vezes vem o contador ali simplesmente dizer que trabalhou na empresa, Que tem sua reputação, que que tem uma reputação, que está no mercado há 20 anos e tal, maravilha, meu amigo. Mas, e aí, as e provas? muitas vezes o contador não faz a defesa. É isso, foi isso que me preocupou. Porque a gente está falando aqui do âmbito administrativo, obrigatoriamente você não precisa de um advogado. Não, Você mesmo pode fazer. O ideal é que busque um profissional da sua confiança, sim. né? Mas isso assim me chamou a atenção, né? É. Esse dado, acho que a gente precisa levar mais conhecimento, a gente que está próximo de contadores, né? Para que tem que ser atenção máxima. E está cada vez mais próximo, né? E isso da nossa realidade. A gente teve no ano de 2019, se não me engano, a lei do Estado de Goiás, que gerou aquela ADI, que tentava colocar também um contador ali no bojo até do inadimplemento de tributo, que foi uma loucura ali em 2021, foi o julgamento do STF, né? É uma, E é uma lei, eu acho, eu tinha até notado um pouco sobre ela, acho que ela é de 2011, né? E ela só foi julgada mais ou não, menos salvo engano, É. foi em alterado o 2000. Código Tributário do Estado de Goiás no ano de 2019. E aí foi entrado com uma AD até para um partido político. Eu digo que eu acompanhei porque a classe contábil foi muito envolvida. O Conselho Regional de Contabilidade de Goiás, que era presidido na época pelo Rangel, que inclusive é contador e advogado, ele teve que procurar um partido político para poder ter legitimidade para entrar com a ADI. E conseguiram, aí foi revertido no STF, foi. Era uma questão de lá de. O STF decidiu como um vício formal, né? Até porque eles não tinham competência para legislar sobre responsabilidade por meio de uma lei, Certamente não. Certamente não. sem ser lei complementar, Completamente. né? Então, assim, era um verdadeiro absurdo, e um absurdo eles não terem conseguido isso lá no âmbito do Estado e tiveram que ir, né, para a via judicial para poder revogar esse artigo que era E esse esse, absurdo. e esse caso ficou famoso porque, na própria exposição de motivos da lei, demonstrava assim um interesse enorme, até meio Pessoal. pessoal do fisco em perseguir o profissional da contabilidade. O que eu tenho percebido, Fred, eu não sei se você entende dessa mesma forma, é que às vezes a administração tributária ela tende a querer pautar assim, o caminho e a sua cultura com base nos fraudadores, com base. E aí acaba colocando todo mundo como se fosse uma coisa só. Então, até na própria reforma tributária, eu ouvi a professora Misabel, na última vez que ela participou da audiência, ela dizendo: olha, vocês estão dizendo que estão querendo criar um dispositivo porque tem 20% de fraudadores. Sim, mas tem 80% que não frauda. Então, vocês estão querendo criar um normativo todo baseado nos 20% que fraudam. Só que, apesar da administração tributária eu perceber, vez por outra, esse viés assim de querer pautar a sua cultura, digamos assim, né, os seus atos, com base nessa percepção dos fraudadores ou de quem tem alguma conduta que não seja mais correta,
O que eu tenho percebido é, com o passar dos anos, que está chegando cada vez mais próximo do profissional da contabilidade do que chegava antes. Então, por isso, essa discussão se torna ainda mais válida. Fiquei com curiosidade, queria lhe perguntar: existem casos lá sendo discutidos, por exemplo, envolvendo distribuição de lucros? Porque é um tema que o contador tem um envolvimento muito direto, digamos assim. Distribuição disfarçada? Sim, ou então a própria. Ah, eu faço uma distribuição de lucro sem ter a contabilidade apurada. Que aí pode ser considerado um prolabore disfarçado. Sem dúvida, né? Assim, nos últimos anos, os casos que se avolumam no CARF, que tem dado vazão à saída de julgamentos, não tem dado lá tanta razão, tanta atenção a isso, porque isso acaba sendo, pelo menos nas turmas de julgamento chamadas turmas ordinárias, um assunto de créditos tributários menores, Uhum. certo? Veja que o CARF passou pelo contexto da pandemia. Durante a pandemia, tudo virtual. Então, aí sim foi possível baixar muito o estoque dos processos menores em valores, tá? E mais antigos. Houve um julgamento muito grande, porque estávamos todos virtualizados, julgamentos virtuais, realmente todo mundo em casa, fazendo julgamento colegiado, sendo transmitido ao vivo no YouTube. Está inclusive disponível lá. Nos últimos tempos, quando saímos de pandemia e tudo mais, veio a necessidade, e na atual gestão, sim, existe uma orientação para que os processos, para que aquele estoque de 1 trilhão e não sei nem agora nesse mês em quanto está, mas estava em 1 trilhão e 200 bilhões de créditos represados para serem julgados. Tá? Número muito significativo que Sim. de fato precisa caminhar, né? E aí houve no último ano a necessidade de colocar esse estoque para rodar e foi julgada uma quantidade muito significativa de grandes teses, grandes processos. Então esses casos, né, de distribuição indevida não tem chegado muito assim em termos em volumes grandes que representem algo contrário ao contador. O que chega de fato, esse exemplo, 200 milhões, 100 milhões, 60 milhões, 10 milhões, você falou 1 milhão. Uhum. Então, veja como a realidade que a gente vê assim na prática lá dentro do CAF permite você aumentar assim, o campo de Sim, visão, sim, sim. enxergar, e eu estou nesse podcast aqui tentando fazê-los enxergar isso. Existe sim uma responsabilidade tributária para todos os temas, não só esse, de distribuição. E os casos mais sérios e aqueles que são mantidos estão pautados na condição da existência de dolo que evidencie fraude, fraude, conluio e sonegação. É o que Você a lei consegue fala. citar assim alguns exemplos? Por exemplo, falou sobre o fracionamento da receita ali, né? Mas conseguiria citar uns outros dois exemplos aí comuns? Os casos mais comuns em que o contador, mais comuns, assim, eu diria que 80% fazendo assim um cálculo na minha cabeça, isso não é um cálculo científico, tá? Mas daqueles processos que a gente julga, estão todos correlacionados à existência de empresas dos mais diversos setores que fazem operações simuladas com empresas de fachada, com empresas noteira. Nesses casos de desajuste também contábil, contador que não registra adequadamente as operações, muitas operações são disfarçadas dentro da própria contabilidade. Eu imagino que nesses casos existe uma segunda contabilidade para, de fato, o empresário precisa. Lembra que eu falei da Uhum. importância econômica do contador? Não tem como o empresário saber quanto está lucrando se a informação não está registrada na contabilidade. Então, muitas vezes, eu imagino a perspectiva de ter uma segunda contabilidade. E a primeira, aquela que aparece no fisco totalmente equivocadas, informações insuficientes, o fisco vai para cima, solicita informações, as respostas não vêm, vem o arbitramento e correlaciona o contador. Por que que você está registrando contabilmente contratos que você não identifica aqui a origem deles nem nada? Você tem aqui em operações muito grandes, operações imobiliárias, faz o registro, né, de outro assunto também que é reversões contábeis. Isso é muito Sim, sim. Faça um problemático. ajuste, faça uma reversão dele. Faz uma reversão e aí, né, para quem não entende o que é reversão, existe um ajuste de uma despesa, de uma receita. Depois você tira aquilo, não, aquilo não é mais, ou então aquilo que eu não considerei, eu passei a considerar. Você faz uma reversão. Então você tem uma despesa que você entendeu que iria ter Diminui o resultado e não vai diminuir o mais. resultado, não, aqui não vai. Tira, Você está reverte. escolhendo o que é Você está despesa. escolhendo depois de um certo É, tempo. Por que é que você está revertendo isso? Me explique. Aí a explicação não vem, aí parte do pressuposto que seja fraude. Nesses casos, aí vem o debate.
e o dolo. Tem que evidenciar por que é que o contador que foi orientado a reverter e tal, por que é que ele tinha consciência de ter um interesse comum para chegar na prática de algum ilícito. Aí vem a necessidade de instrumentalizar através de uma defesa útil para que a gente consiga, o CARF consiga enxergar onde de fato existem essas inconsistências. Então, se existe um conselho que eu posso dar muito objetivo, eu já dei o primeiro, façam as defesas. Os contadores precisam fazer as defesas. Senão a dor de cabeça depois Dor de pode cabeça é grande, ser maior, ir seja para a através. justiça, mais demorado, você fica, né, E aí tem com uma má essa notícia em pendência. relação a isso. Porque como os processos dentro do CARF são muito técnicos, são muito, são feitos por pessoas que estão vivendo dia a dia aquela informação, isso é depurado dentro dos votos. Então fica desenhada a informação dentro do Uhum, voto, literalmente. Quando isso vai para o Poder Judiciário, que está julgando muitas outras causas, sim. de outras naturezas, então tem temas que são complexos de serem analisados, Sim, inclusive por magistrados. Não, totalmente. nós temos uma magistratura absolutamente federal, então, e estadual também, mas assim, os nossos juízes federais são altamente gabaritados, inclusive na área tributária. Mas eles não precisam ser especialistas absolutos em todos os temas que circulam no CAF, por exemplo. Um tema específico de ágio é um bom exemplo. A maior tese do CAF se chama ágil, que eu nem vou parar agora para explicar, até porque eu sei que vocês já sabem. Tá? Mas talvez a audiência não Uhum. esteja interessada em a gente fazer esse debate técnico. Não é essa a questão. A questão é, esses temas precisam ser depurados dentro do CARF, que Sim. eles, é no CARF onde é feito o filtro, Especializado, né? é o filtro da validade do ato administrativo do lançamento. Esse filtro precisa ser muito bem feito. E quando vai para o Poder Judiciário, já vai filtrado. Então, quando o magistrado pega uma decisão que está lá filtrada, desenhada, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, existe um endosso da informação. Os tribunais Né? administrativos eles têm esse diferencial muito positivo, que é formado por especialistas, Sim, grandes conhecedores. A gente acompanha, vê que os debates nas decisões, nos acordos, todos são bem Fundamentados. fundamentados. Eu acompanho alguns também que pronunciam, compartilham também conhecimento, conteúdos e que a gente vê que de verdade é necessário estudar bastante, é necessário se aprofundar muito nas temáticas. Então, traz esse diferencial positivo aí para que o É, profissional possa buscar elucidar as questões, né? tanto de forma específica como também, né, tem o fisco e também tem o contribuinte isso, lá claro. dentro, né, para Sim, dar sim. sempre esse contrapeso, né? E aí a pergunta que você fez se existiria, se a minha impressão seria de que o fisco tem cada vez mais chegado próximo aos contadores e que existe uma presunção de que todo mundo age de forma incorreta, eu não sei se eu penso da mesma forma, sabe, doutor Felipe? Vou dizer por quê. O exercício primeiro no CONAT. O CONAT já foi uma excelente experiência para me fazer ver um mundo que antes eu não via. Uhum, Antes eu estava enfurnado na advocacia e dentro da advocacia você tem uma visão de mundo baseado naquilo que a advocacia permite enxergar. perfeito. Do mesmo jeito que a pessoa que está dentro exclusivamente do fisco, ele tem uma visão do mundo própria. Próprio, Sim, completamente. seja a análise de mundo do profissional que lida com o contribuinte, seja da análise do mundo do profissional, o auditor, que lida com o fisco, está tudo bem em relação a ter isso. O processo administrativo tributário serve exatamente para dar uma visão 360 graus em torno disso. E quando você está lá dentro, você começa a enxergar essas coisas todas. Então, assim, a administração tributária, pelo que eu vejo, nos próprios autos de infração, diga-se de passagem, quando se vai para uma auditoria plena, que faça uma análise plena, imagine, de uma concessionária de energia elétrica, certo? Você imagina uma operação de uma concessionária de energia elétrica aí de 3, 4 anos. A complexidade que se tem Sim, de enorme. toda, sabe, de consórcios que são montados para montar. É um mundo que, de fato, assim, no dia a dia da advocacia, a gente não vê. Sim, Lá dentro do CARF você vê. E o que é que você vê no trabalho de auditoria? A tentativa, certo, de acertar. Existem os casos muito equivocados? Existem, mas eles não são majoritários. Majoritariamente, você vê a tentativa de se fazer uma auditoria ali. A questão é o critério. É o critério que o auditor se utiliza para chegar naquilo ali. E para isso existe contraponto da advocacia, para mostrar que, eventualmente, o critério não é
melhor A critério. fundamentação que foi E utilizada. cabe ao ao CARF, vendo esse espectro de 360 graus, dizer, opa, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, vamos chegar num critério médio de julgamento que não seja somente daquele conselheiro que queira validar a auto de infração, nem daquele conselheiro que queira derrubar a auto de infração. Na prática, chega ao julgamento médio, porque os excessos, por ser um ambiente colegiado, consegue ser, esses excessos acabam sendo cortados. Então, eu vejo em muitos autos de infração a perspectiva, sim, do fisco de não necessariamente olhar para o contribuinte e dizer, não, toda essa operação está errada. Então, faz o trabalho de auditoria para depurar e até chegar, ainda que sejam em valores significativos. E mais, em razão também da conformidade tributária que as empresas estão buscando, os contadores têm ajudado muito nesse sentido de viabilizar uma conformidade para evitar isso que a gente não quer que chegue, que são os problemas em si. O risco tem se aproximado muito, no estado do Ceará tem se aproximado bastante de todos os setores econômicos para viabilizar cenários possíveis. O Fisco Federal também, que o digam todas as concessões de regimes aí para tentar fazer a aproximação. No caso específico do ágio, que foi aquele tema que a gente falou, foi feita uma portaria do ministro como é um tema muito dividido dentro do CAF, foi feita uma portaria da PGFN para viabilizar uma transação específica para esse tema, mas parece que não deu muito certo. Uhum. Por quê? Porque o contribuinte não quis se aproximar, Eu não entendi. porque quis levar o assunto ao Poder Sim. Judiciário, porque no CAF ele é dividido, ele é literalmente meio a meio. Normalmente as decisões são por voto de qualidade e são autos de infrações bilionários. Não estamos falando nem mais de autos de infrações milionários, são os bilionários. Autos de infrações muito consideráveis. E o Poder Judiciário no STJ tem dado provimento às reclamações do contribuinte, no sentido de invalidar a tese do fisco. Então é um assunto muito dividido ainda. Mas não necessariamente que o fisco não queira esse tipo de aproximação. Eu acho que mais e mais a conformidade vai fazer contribuinte e fisco se aproximarem. Excelente. Pessoal, já passamos de 1 hora de podcast, vamos caminhando aqui para o nosso encerramento. O papo foi muito bom, muito rico de informações, de conteúdo. Doutor Fred, considerações finais. Agradecer, naturalmente, aqui a perspectiva de estarmos aqui, a equipe toda aqui presente. Obrigado também. E a vocês pelo convite. Vocês são pessoas queridas, né? Amigos que me fizeram esse convite. Eu acredito que venha muito mais da amizade do que qualquer Sim. outra coisa, mas sim, a ideia é trazer um pouco de perspectiva, isso que eu chamei de 360 graus, da atividade dos contadores, né? Dentro da ambiência do CARF. A gente lá no início falou da importância, e se os contadores soubessem do quanto se discute contabilidade dentro do CARF, iria dizer, rapaz, tá ali, ó, uma pessoa que falou num podcast e vê na prática o quanto a informação contábil bem feita, ela é útil a solucionar problemas. A maioria dos casos, né, a maioria dos casos dos processos relevantes é olhando para dentro da contabilidade que você evidencia uma série de coisas, seja a existência das despesas, das receitas, para fazer o ajuste do lucro e chegar no resultado final, mas muito mais do que isso, a questão do dolo que a gente falou aqui nessa hora que estivemos juntos. Então, o ajuste contábil, correto ou incorreto, ele deixa rastro, a Sim. intenção ela deixa rastro. Não existe nada bem feito ou mal feito que não deixe rastro, especialmente quando você lida com direito tributário. E como a gente está no mundo da licitude, e a gente certamente é isso que os contadores querem, que seria o mundo ideal em que todos os contribuintes também atuassem dentro da licitude, é, a- as entidades de classe estão de parabéns. Você é uma das pessoas que lidera isso nacionalmente, muito mais que aqui, que está lá no Congresso Nacional discutindo reforma tributária e puxando os assuntos e fazendo eventos aqui fora. A gente já se encontrou em Brasília, você fazer palestra, já tinha chegado em São Paulo porque tinha palestra também. A atividade contábil ela é não só relevante, aí é que está. Os contadores não devem olhar para si como uma entidade relevante para uma empresa, mas eles fazem parte da empresa. Não existe empresa, não existe atividade econômica, não existe desenvolvimento, não existe sociedade hoje em dia. Não existe sociedade sem contador. E só antes de finalizar, rapidinho, eu queria só assim perguntar mais uma vez. Você já deu várias dicas, já falou bastante aqui de forma muito clara, mas eu queria saber assim, só para a gente recapitular, né?
as dicas para os contadores, para que eles possam mitigar qualquer riscos aí relacionados à responsabilidade tributária deles, assim, umas 3 dicas, né? Vou dar a mais valiosa de todas, que todos já devem seguir. Não é uma dica, é só um reforço daquilo que eles já sabem e que eles já fazem, Hum, entendeu? É dentro do ambiente da licitude que a atividade contábil se realiza. É dentro da licitude que a atividade, a advocatícia se realiza, a engenharia se realiza, qualquer outra coisa. Você não pode dar, eu não posso dar nenhum conselho que não seja dentro da licitude. Então, mas isso os contadores já estão dentro dela. Aqueles casos que chegam lá no CARF que evidenciam as fumaças e os problemas, isso não está no ambiente da licitude. Então a gente não deve estar preocupado com isso, Uhum. porque isso não representa a atividade contábil. Eu tenho absoluta consciência disso que eu estou falando. certeza. Tá? 99,99 alguma coisa aí dos processos não vinculam contadores. Não vinculam. Os contadores aparecem naquele 0,0001%, mas isso não quer dizer que eles não devam estar preocupados. Certo, E perfeito. eu estou fazendo uma análise de processos muito grandes. Os processos menores, aí quanto menor o processo, mais vinculado vai estar. Por quê? Porque nesses muito grandes, é muito mais fácil para um contador que está dentro de uma empresa muito grande, dele bater na mesa e dizer, não, Não isso eu não tive vou registrar. participação nisso. E eu não vou registrar isso. E boto para fora porque eu não registro. Sim, Mas no dia a dia do mundo real, é muito difícil bater na mesa e dizer, não vou escriturar essa nota, doutor. Rescinda meu contrato. Então, a primeira é no ambiente da licitude. A segunda dica, tão importante quanto a primeira, é valorizar. Eu não sei como fazer isso, tá? Aí é uma questão muito mais para as entidades de representação. O trabalho e isso precisa chegar no empresário. O empresário não sabe disso que a gente está falando aqui, da responsabilidade. Não sabe quantos processos dão problema por conta da contabilidade que ele ajudou a causar o problema. Da contabilidade que ele não quis fazer. No exemplo simples que a gente citou aqui, né? E então, tratar a atividade como um todo, para valorizar mais e mais a categoria, eu acho que evitaria uma grande, significativa quantidade de problemas, porque muitos desses problemas vêm pelo contador ser amassado, essa é a palavra, por uma atividade empresarial que não necessariamente respeita a categoria. E isso precisa bater na mesa. sim, Então, precisa segundo, mudar, né? segunda questão é bater na mesa. Quando precisar bater, para não entrar no primeiro ponto, que é a não licitude, ou seja, a ilicitude. Porque é isso que vai atrair a responsabilidade. E o terceiro ponto, aí é uma questão muito mais acadêmica, eu acho que a contabilidade pode, doutor Felipe, assim, puxar mais esse tipo de debate no ambiente acadêmico, acadêmico executivo, vamos chamar dessa forma. Eu vejo pouco aqui no Brasil, eu vejo pouco, assim, fóruns de debates que aproxime, por exemplo, advogados, eu sei que existe, eu participo até de alguns, mas eu acho que isso poderia acontecer mais, Mais seja forte, né? no ambiente, você está inclusive lá coordenando na própria OAB, chamar mais a atenção para a sociedade civil precisa entender desse contexto, precisa entender desses cenários, não necessariamente entende. Então, seja para fortalecer a atividade acadêmica da contabilidade para se conectar com informações úteis à sociedade civil, como o artigo que eu publiquei e chamou a Sim. atenção a isso que a gente está fazendo aqui agora. Veja, é de um artigo publicado. Um artigo, sem pretensão nenhuma. Muito Mas, né? esclarecedor, inclusive, quem quiser, eu vi que tem Vamos lá no deixar seu no link aqui Instagram. do, É, do podcast, a gente deixa o link para quem quiser acessar o artigo. E tem vários outros, assim, de outros colegas que fazem esse tipo de análise. Então, seja no ambiente da licitude, que é o primeiro contexto, seja no ambiente da valorização, que é o segundo, seja no ambiente da conexão, que é o terceiro. Não vou chamar como dicas, mas fica como sugestões para que cada vez mais e mais a atividade contábil seja respeitada, como eu passei mais e mais a respeitar quando eu vi que os problemas podem deixar de existir pela existência da contabilidade bem feita. Perfeito. Doutora Vitória, na hora de dar tchau. hora de dar tchau, assim, passou tão rápido para mim, né? Mas eu queria agradecer a todos que nos acompanharam até aqui, agradecer ao Dr. Freud, né, por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada mais uma vez. Agradeço a nossa equipe, tá? E a gente se vê em breve, né? No próximo episódio. É isso. Doutor Fred, mais uma vez, muitíssimo obrigado por ter topado
fazer esse bate-papo aqui com a gente. Espero que todos que nos assistiram aí compartilhem esse vídeo com os seus amigos, com os colegas, para que essas informações, para que esse conhecimento ele seja de fato popularizado, né? Uma temática relevante demais. Você me permite fazer aqui Sim, fica à dar uma vontade. informação adicional. No dia 25 de setembro, já agora, próximo mês, tem menos de um mês, tá? Vai acontecer em Fortaleza um evento que é um seminário, vai ser um dia inteiro. Teremos em Fortaleza a presença de aproximadamente 160 conselheiros do CARF, tá? Porque virão todos aqui, porque acontecerá um evento interno, é um congresso que a gente faz internamente para debater temas, somente conselheiros. Mas no dia seguinte a esse congresso, que é o dia 26, vai acontecer o que a gente chama de ACONCARF itinerante. A ACONCARF é a Associação dos Conselheiros do CARF. Então a gente vai fazer na OAB, tá? Um evento aproveitando a presença de todos aqui em Fortaleza para conectar tudo isso que estamos falando agora. O Dr. Felipe está sabendo dessa Sim. informação, é um dos membros que participará também do evento, na condição de palestrante e expositor. Então ficam todos convidados a esse evento no dia 26, tá? Ele vai começar à tarde, 2 horas da tarde, e as informações que ainda não estão liberadas, as inscrições, eu acredito que amanhã ou depois de amanhã já devam estar no site da aconcarf.org.br. Basta fazer a inscrição, o número é limitado, será no auditório da OAB, claro, na perspectiva de termos mais pessoas, já tem muita gente interessada, então seria uma honra contar com a presença de colegas advogados e contadores que possam prestigiar o evento, porque vão estar ouvindo temas quase que exclusivamente do CARF, relacionado a conselheiros com conselheiros do CARF. Perspectiva de network, eu acho que vai ser algo ímpar que a gente não teve aqui. Nenhum estado brasileiro, nenhuma cidade brasileira teve esse tipo de evento ainda, porque os eventos acontecem em Brasília todos os anos. O CARF está fazendo 100 anos esse ano, 100 anos de existência, e nunca houve esse evento fora de Brasília. É o primeiro ano que vai ser fora Legal. de Nossa, Brasília. Então informação. ficam todos convidados e vai acontecer na OAB, dia 26, a partir das 14 horas. Façam a inscrição no aconcarf.org.br. Obrigado. Excelente. Vou deixar o link também aqui embaixo do vídeo, tá, pessoal? Aqui nas informações adicionais. Então, espero encontrá-los no evento, estarei lá também. Chegou o e-mail já de convite, então estaremos todos juntos, tá? Pessoal, muitíssimo obrigado. Doutor Fred, muito obrigado. E até o próximo episódio do Papo de Negócios. Até mais. Tchau.